Meus irmãos, a paz do Senhor, prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos aqui nessa sequência falando sobre o Espírito Santo, lições que foram dadas no ano de 1991. Essas lições foram preparadas pela nossa tão amada editora Betel. E hoje chegamos aqui na lição de número 10, que foi dada no dia 8 de dezembro de 1991, onde iremos falar sobre a promessa do batismo no Espírito Santo. Eu quero ler com os irmãos Lucas capítulo 24, versículo 49, que nos diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele instrui os discípulos, educa, orienta, doutrina, por aproximadamente 3 anos e meio, lembrando que um dos apóstolos, Judas Iscariote, ele se perde, Matias é colocado no seu lugar, um pouco mais à frente, está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Porém, Jesus, então, ele dá essa ordem aos discípulos que eles deveriam esperar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então nós vemos que havia uma necessidade de um revestimento de poder, uma dotação de poder para testemunhar do Evangelho, das boas novas do reino. E eles se colocam dessa forma. Eles estavam ali no cenáculo, aproximadamente 120 irmãos, e aguardam ali a promessa do Pai por aproximadamente 10 dias, até que no dia da festa, chamada festa do Pentecoste, o Espírito Santo então é derramado e eles então começam a falar em línguas. Observe, irmãos, que ali havia realmente pessoas de várias nacionalidades, havia judeus de toda parte, havia ali pessoas vindo de Creta, cretenses, da ilha de Creta, onde depois nós observamos que Tito foi deixado pelo apóstolo Paulo para dar seguimento ali, uma obra que o apóstolo Paulo havia iniciado. Então, irmãos, nós vemos que ali realmente havia pessoas, judeus vindo de várias partes ali, e eles acharam que esses 120, aproximadamente 120, estavam bêbados, haviam tomado vinho, porque observaram uma manifestação externa. Essa manifestação do Espírito Santo, dando dotação de poder a eles, com a evidência de falar em novas línguas, se repete no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, quando Filipe descia ali a Samaria, pregava o Evangelho, Deus fazia milagres ali, e os apóstolos que estavam em Jerusalém foram até lá, e eles colocando, pondo as mãos, alguns ali também recebiam o dom do Espírito Santo. Isso se repete também, irmãos, em Atos capítulo 10, dentro da casa de Cornélio. Não havia pessoas lá de várias nacionalidades, havia Cornélio e a sua família, e Pedro foi enviado até lá para pregar o Evangelho para Cornélio. Ele prega o Evangelho, Cornélio crê e se arrepende, e eles são batizados no Espírito Santo com a manifestação externa. Nós vemos também em Atos 19, quando Paulo chega ali em Éfeso, havia ali discípulos ali que conheciam o batismo de João, conheciam o batismo nas águas. Então eles já tinham o Espírito Santo, porque o Espírito Santo adentrou neles e fez deles morada, casa, tenda, tabernáculo, santuário,
desde quando eles abraçaram a causa, é o que nós chamamos de batismo no corpo. Quando cremos e nos arrependemos, nesse momento o Espírito Santo passa a fazer morada em nós, ao ato da regeneração, que é o novo nascimento, a conversão, nos viramos as costas para esse mundo sujo, corrompido, e nos voltamos completamente para Deus, para viver em novidade de vida, e nesse momento entramos em um processo de santificação. Eles já tinham o Espírito Santo, mas a despeito de terem o Espírito Santo, Paulo fala para eles sobre a dotação de poder, é o que Lloyd Jones chama de a segunda bênção, sobre a segunda bênção, e ora por eles e eles são batizados no Espírito Santo. Observe que há uma necessidade de dotação de poder para o testemunho. Então, irmãos, é uma doutrina muito bem fundamentada no registro neotestamentário. E nós observamos aqui que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está dando uma ordem para que eles esperem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E Jesus aqui menciona que essa promessa é uma promessa de Deus Pai. Olha o que ele diz: e eis que sobre vós envio a promessa de Deus Pai. É uma promessa para todo cristão que crê. E quando ele fala aqui que é uma promessa de Deus Pai, isso nos remete ao Antigo Testamento, irmãos. Olha o que ele diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Deus fez a promessa da dotação de poder no registro veterotestamentário. Vamos então deixar Pedro dizer onde está essa promessa, onde Deus Pai fez essa promessa. Eu quero aqui com os irmãos ler o episódio que nós já fizemos alusão, ali no dia da festa do Pentecoste. Depois que o Espírito Santo é derramado ali, eles são batizados no Espírito Santo, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 14. Pedro agora, batizado no Espírito Santo, cheio do poder de Deus, dotado pelo poder de Deus, ele se põe o quê? A predicar, pregar, testemunhar, porque a dotação de poder é a dotação de poder para o testemunho. E Pedro então aqui ele vai deixar claro onde que Deus fez essa promessa que estava ali acontecendo no primeiro século e com eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14, discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. E ele vai começar a pregar o Evangelho a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Houve uma manifestação externa para evidenciar o batismo no Espírito Santo. Tanto que houve a manifestação externa que eles estavam, aqueles que ali estavam, Jerusalém estava apinhada de pessoas, como já fiz referência, judeus vindo de toda parte, porque era o dia da festa do Pentecoste. Eles viram algo externo. O que? A manifestação, o falar em línguas, a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Houve uma manifestação externa, tanto que eles viram e eles não entenderam e achavam que eles estavam embriagados. Pedro então começa a explicar que eles não estão, aquilo não era embriaguez, e ele prossegue: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas, o mais sem ir, a conjunção adversativa no português, isso aqui é fantástico, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele prossegue:
E nos últimos dias, o que o profeta Joel já havia registrado, o que Deus havia anunciado através do seu porta-voz, o profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E ele prossegue aqui pregando o evangelho. Então está claro aqui, irmãos, que a promessa que Deus fizera está registrado no livro do profeta Joel. Irmãos, é uma doutrina que não há como ser removida, está bem fundamentada, calcada biblicamente. E nós, irmãos, precisamos assimilar essa doutrina, essa verdade, a promessa do batismo no Espírito Santo, o qual vamos continuar transcorrendo aqui no decorrer dessa lição, assimilar, e não pode estacar em nós, irmãos. Essa verdade não pode ficar em nós. Nós precisamos ensinar dentro do nosso patrimônio, que é a nossa família, patrimônio dado por Deus. Nós somos mordomos, administramos a família que recebemos da parte do nosso Deus. Precisamos compartilhar dentro do nosso primeiro ministério, que é a nossa família. O que você está dizendo com isso, irmão Luciano? Eu estou dizendo que nós precisamos ensinar os nossos filhos, desde nossos filhos com tenra idade, desde criança. Precisamos orientá-los com as doutrinas fundamentais da fé cristã e também sobre o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, irmãos. Já existe em nosso meio teólogos cessacionistas que não acredita na atualidade dos dons espirituais, não acredita no batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, não acredita na atualidade dos milagres feitos pelo nosso amado e bondoso Deus. Acreditam que os milagres estacaram no primeiro século, os dons espirituais estacaram no primeiro século, batismo no Espírito Santo estacou no primeiro século. E se você, meu irmão, minha irmã, se nós não ensinarmos essa verdade, começando dentro do nosso lar, para que os nossos filhos sejam batizados no Espírito Santo. Eu tenho um garoto, meu filho com 25 anos, eu tenho uma menina que tem 23 anos, e há muito eles foram batizados no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. A menina, ao ponto, eu não estava no dia, ao ponto de um pastor amigo meu falar, não, ninguém fala, eu estava trabalhando, me disseram que ele falou, ninguém conta para o Luciano, deixa que eu vou contar. E depois, quando ele me conta, ele falou, Luciano, quem abraçava ela, a Júlia, era renovado dentro da igreja na hora. Foi um mover de Deus fantástico. Então, irmãos, como que os nossos filhos vão buscar o batismo no Espírito Santo se nós não ensinarmos a eles essa verdade, irmãos? Existe falsos mestres, falsos profetas, ensinando mentira como se fosse verdade, com autoridade, com ousadia. Como você e eu vamos ensinar a verdade da palavra de Deus, irmãos? Talvez, eu acho, pode ser que aconteça. Meu irmão, revestido pelo poder do Espírito de Deus, nós precisamos anunciar essas verdades na unção do Espírito Santo, pedir a Deus coragem, ousadia, firmeza para pregar a verdade com autoridade, com firmeza, pregar essas verdades, começando dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, falando com a nossa esposa, a esposa falando conosco, e ensinar os nossos netos, irmãos, que para fazer a obra de Deus precisamos de poder vindo do próprio Deus, irmãos. A obra de Deus não será feita na força do nosso braço de carne, irmãos, mas debaixo da unção e revestido com o poder do alto. Só dessa forma, irmãos,
haverá uma eficácia na mensagem que pregarmos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não podemos abrir mão, irmãos, das doutrinas, todas as doutrinas da nossa fé cristã, precisamos, irmãos, assimilar, reitero, para uma fixação, e não pode estacar em nós. Uma vez assimilada por nós, precisamos ensinar os nossos, dentro dos nossos lares, com o culto doméstico, com o devocional, e ensinar dentro dos nossos arraiais, dentro dos nossos acampamentos, irmãos. Precisamos firmar as verdades do nosso Deus, e também o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, dotação de poder, revestimento de poder para testemunhar das verdades do Espírito de Deus. A promessa do batismo no Espírito Santo. Texto da lição: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Mais um texto, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se dirigindo aos seus discípulos ali no primeiro século e nos doutrinando hoje também, no século 21, nós como igreja. E é uma verdade, enquanto a igreja, você, minha irmã, meu irmão, eu, enquanto nós estivermos aqui em peregrinação nessa viagem, nessa jornada, tendo o objetivo final, a eternidade, o céu, com o nosso Deus, onde iremos passar toda a eternidade com aquele que proveu a eterna salvação para nós. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eles entenderam essa verdade, receberam a virtude do Espírito Santo, está registrado ali no texto que lemos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e eles começaram por Jerusalém, partiram por toda a Judéia e também Samaria, e chegaram aos confins da terra, irmãos. Em pouco tempo, continentes foram alcançados pela pregação do Evangelho, e o Evangelho, as boas novas de salvação, chegou aqui até nós no século 21, porque esses homens cumpriram a sua missão, a incumbência que pesava sobre eles, e cumpriram debaixo do poder do Espírito Santo, revestidos com poder, dotado do poder do alto. E hoje nós somos milhões de cristãos espalhados na face da terra, porque esses homens não prevaricaram, não faltaram ao dever, não negligenciaram a ordem dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, você não tem como mensurar, você, minha irmã, meu irmão, eu, nós, a igreja, quando nós anunciamos a verdade de Deus debaixo da unção do Espírito Santo, até onde essa mensagem pode chegar, alcançar, e a obra grande que pode ser feita por intermédio da pregação dessa verdade. Então, o que você e eu, como igreja, como cristãos que cremos em Cristo de todo o coração, e seguimos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, andamos nos seus passos, precisamos fazer anunciar as boas novas do reino, pregar o plano de salvação, salvação unicamente e somente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade aplicada: o batismo do Espírito Santo é uma promessa para o crente, é uma promessa, e nós devemos buscar essa promessa, e é para aquele que crê. Batismo no Espírito Santo não é para incrédulos, irmãos, é para o cristão que crê e que
busca essa promessa, pedindo a Deus, por favor, meu Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me dê dotação do alto para testemunhar com autoridade, ousadia, com firmeza na tua palavra as suas verdades. Me usa como um canal, como um instrumento, como um vaso de barro nas tuas mãos. E Deus, irmãos, no momento dele, ele vai então nos dar o poder do alto, o revestimento com poder, para então testemunharmos com ousadia, autoridade e coragem a sua verdade. Objetivo da lição: o aluno deverá ter convicção de que a promessa do batismo com o Espírito Santo foi feita pelo Pai. Está claro, né? Aqui já fizemos alusão a essa verdade, que a promessa do batismo acompanha muitos benefícios. Irmãos, quantas vezes estamos angustiados, tristes e nesse momento, às vezes estamos dentro de um veículo sozinhos, só nós, e ouvimos um hino e ali as lágrimas começam a rolar do rosto e o Espírito Santo começa a nos renovar e começamos a falar em línguas não aprendidas, não estudadas, e é como se rios de água vivas, irmãos, corresse por dentro de nós, e nós, irmão, a impressão que dá é que estamos flutuando e chorando, e ali, naquele lugar, só nós e Deus, ninguém, irmãos, é um lugar secreto, só nosso, e começamos ali a ser renovados, irmãos. Que preciosidade o que acontece. É o que ele está dizendo aqui: a promessa do batismo acompanha muitos benefícios, é um renovo que acontece dentro de nós, que já fomos batizados com o Espírito Santo, e não podemos guardar essa verdade, irmãos, tão preciosa só para nós. Precisamos falar também sobre essa doutrina muito bem calcada, fundamentada, respaldada no rolo sagrado, nas sagradas letras. Texto de referência, ele usa aqui alguns textos. O primeiro texto que ele usa é Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, Ezequiel também 39, versículo 29, e Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, do versículo 37 ao versículo 39. Passamos aqui a ler os textos de referência. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, precioso, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios da água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Está claro aqui, irmãos, que está fazendo referência à dotação de poder, porque eles já tinham o Espírito Santo. Fala do revestimento de poder o texto, quando diz aqui que o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, está fazendo alusão, não tem como fazer manobra aqui, né? Adulterar o texto. Está falando sobre o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do derramar do Espírito Santo, quando eles foram batizados com o Espírito Santo e se puseram ali falar em novas línguas, o que essa manifestação se repete em Atos capítulo 8, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19. Não é algo isolado. E
o registro no decorrer da história. Nós vemos essa manifestação extremamente fundamentada biblicamente e chegou aqui até nós a promessa feita por Deus Pai ali no livro do profeta Joel, como já mencionamos, e o cumprimento registrado ali no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, no dia da festa, chamada festa de Pentecostes. Introdução: batismo no Espírito Santo não foi e nem é um fato isolado, não é, na vida de uma pessoa e de uma igreja, no tempo e na história. Pelo contrário, como já temos falado, não é um fato isolado, é um fato bem fundamentado, calcado biblicamente e na história subsequente, E está muito claro. Cada pessoa que recebe o batismo no Espírito Santo experimenta o cumprimento histórico de uma promessa bem antiga e milenar, outorgada à igreja. É uma promessa feita e dada para a igreja, para crente em Cristo Jesus, cristão, a igreja de Jesus Cristo, em todos os tempos, lugares, povos e circunstâncias. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. A promessa do batismo. O termo promessa refere-se a alguns aspectos relevantes que devem ser lembrados aqui. Então ele vai passar aqui a falar sobre promessa. E fiel é aquele que prometeu para cumprir a sua promessa. Deus é um Deus que vela, cuida sobre a palavra dele mesmo, para que a palavra dele se cumpra. Deus não permite que a palavra dele caia por terra. E essa verdade, a promessa de Deus Pai, do revestimento com poder, a promessa de Deus Pai, do batismo com o Espírito Santo, da dotação de poder, é mais uma promessa que está bem fundamentada biblicamente e também no decorrer da história da igreja. Falando aqui sobre promessa, primeiro, prometer é obrigar verbalmente ou por escrito a cumprir algo. Deus prometeu, no caso aqui quem prometeu foi o próprio Deus, e ele cumpriu a promessa que ele prometera. No nosso caso, a Bíblia registra promessas verbais do próprio Deus. Nenhuma das promessas do nosso Deus grande, todo-poderoso, vivo, o grande eu sou, nenhuma das promessas dele, ele permitiu que caíssem por terra. Deus é um Deus que vela sobre a palavra dele para que a mesma se cumpra. No caso, a Bíblia registra promessas verbais do próprio Deus quanto ao cumprimento do batismo no Espírito Santo. Prometer é afirmar algo previamente. Ele prometeu de antemão. Antes que acontecera, ele fez a promessa, séculos antes. E na plenitude dos tempos, essa promessa então aconteceu. Está registrado em Atos, capítulo 2, no dia da festa chamada festa do Pentecostes. O batismo no Espírito Santo foi afirmado previamente como fato que marcou o povo de Deus em todo o tempo, antes e após o Pentecostes. Nós vemos, irmãos, nos registros veterotestamentários, nos registros do Antigo Testamento, grandes homens de Deus ali, que em dado momento fizeram uma obra sobrenatural, um milagre. Nós vemos aí, por exemplo, Davi, um homem ferindo um urso, irmãos. Isso não é normal. Vemos em Davi um homem para proteger também a sua ovelha, ferindo um leão. O homem não fere urso.
Homem não fere leão. O normal é o homem ser devorado por um leão, ser ferido por um urso. Então nós observamos ali em Davi protegendo as ovelhas do seu pai Jessé ali nos campos de Belém, uma ação do Espírito de Deus na vida dele. Vemos ali que mais à frente ele, defronte de um gigante de Gate chamado Golias, meu irmão, com uma funda e uma pedra, ele derribou aquele gigante. O que você está falando, irmão Luciano? Isso é dotação do Espírito de Deus sobre a vida de homens comuns para agir dessa forma. Vemos também homens sendo preparados pelo Espírito de Deus para desempenhar tarefas materiais na construção do tabernáculo. E homens ali recebendo o quê? Sabedoria, e sabedoria da parte de Deus. O Espírito de Deus enchendo esses homens para fazer um trabalho para o próprio Deus, no registro veterotestamentário. Então, irmãos, para fazer a obra de Deus, é necessário estar cheio de Deus, do Espírito de Deus, estar transbordando do poder do alto. A obra de Deus é feita debaixo da unção do Espírito de Deus. E nós vemos hoje uma continuidade. Hoje Deus nos dota de poder, de unção, para poder fazer a sua obra, para poder pregar as boas novas do reino, para poder ensinar as suas verdades com coragem. Ele nos dá a dotação do Espírito de Deus para sermos ousados, termos firmeza no meio de uma geração corrompida, corrompimento fora dos nossos arraiais e, por alguns, dentro também dos nossos arraiais, dos nossos acampamentos. Quando há dentro dos nossos acampamentos, e há algo registrado nos escritos neotestamentário que nos últimos dias aconteceria, surgiria dentre nós mesmos e apostataria da fé, e esse abandono da fé abandonaria as verdades da palavra de Deus e permaneceriam dentro do acampamento. É a palavra de Deus que nos orienta, assim, com as suas... os apóstatas, eles não sairiam dos arraiais, não sairia dos acampamentos, abandonaria a fé genuína, a palavra de Deus, as doutrinas nossas cristãs bem fundamentadas, e permaneceria dentro dos nossos acampamentos, dos nossos arraiais, dentro da igreja, disseminando, difundindo as suas ideias danosas, deletérias, nocivas. E como você e eu vamos, irmãos, nos posicionar de posse da adaga do Espírito Santo, manejar bem o rolo sagrado, as sagradas letras, sem o preparo vindo do Espírito Santo? Então, irmãos, tudo isso requer esse posicionamento de firmeza, pregando a verdade, irmãos, mesmo sendo a minoria. Pregando a verdade requer o quê? Unção do céu, do alto, revestimento com poder, dotação, poder de Deus, batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, para que possamos então anunciar as verdades de Deus com coragem. Então, nós vemos aqui prometer, afirmar algo previamente. O batismo no Espírito Santo foi afirmado previamente como fato que marcou o povo de Deus em todo o tempo, antes e após o Pentecostes. Vamos falar mais um pouco da promessa para provarmos que Deus é aquele que fala e cumpre a promessa. Prometer é predizer. Predição é um aspecto da profecia e foi cumprimento de antiga profecia.
Prometer é dar também esperança, pois proporciona tão abundante bênção que antes e após o Pentecostes, todos os que receberam o batismo no Espírito Santo demonstram expectativa por seu cumprimento. Prometer é declarar a possibilidade de um acontecimento, processo natural e humano. Nenhuma pessoa pode experimentar as bênçãos do batismo no Espírito Santo. É uma promessa do batismo no Espírito Santo, é algo extremamente espiritual, sobrenatural e, irmãos, é algo dado pelo Espírito de Deus. A promessa foi antes do seu cumprimento, a promessa foi ali feita no livro do profeta Joel, que nos últimos dias aconteceria, e na plenitude dos tempos, ali em Atos, capítulo 2, essa promessa se cumpriu, e cumpriu ali. Foi repetida a promessa do Pai, do batismo no Espírito Santo, como eu já falei, em textos subsequentes, e é uma verdade registrada na história da igreja, irmãos, por grandes homens de Deus e muito bem fundamentado no rolo sagrado. Só o cumprimento sobrenatural e divino desse batismo pode proporcionar a alguém as bênçãos contidas nessa experiência. Observe que o batismo nas águas é uma ordenança e podemos marcar o dia para que esse batizando, então, possa passar pelas águas. Mas o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, é algo que vem da parte de Deus, é sobrenatural, é uma manifestação do poder de Deus, é uma dotação de poder, e só Deus sabe o dia, o tempo, a hora que Ele irá então nos dar essa promessa que Ele mesmo fizera. O que fica para você, minha irmã, meu irmão, para mim, é buscar a promessa do Pai, orando, jejuando, crendo nessa promessa, que essa promessa não pode falhar, irmãos. É uma verdade para o cristão que crer na promessa feita por Deus. Prometer é fornecer um indício ou indicar a maneira de agir de uma coisa ou de um evento, e Ele fez a promessa e nós cremos piamente também nessa promessa do batismo com Espírito Santo. A promessa do passado. Algumas bênçãos do derramamento do Espírito lá do alto. O deserto se tornará em campo fértil se o teu coração está vazio. Rios de água viva correrão por ele. Já falamos aqui alguma coisa a respeito, né? Uma experiência pessoal. É claro que nós não formatamos doutrina de experiência pessoal, mas vemos biblicamente uma verdade que na nossa experiência pessoal também acontece. Quando observamos que o deserto se torna em campo fértil. É uma verdade, irmãos, que nós, quando recebemos um renovo da parte do Espírito de Deus, fica bem claro para nós que rios de água viva flui dentro de nós quando somos renovados, irmãos, e que experiência maravilhosa que só pode realmente testificar aquele que passa por essa tão preciosa experiência. Se o irmão ou a irmã foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, e em dado momento deixou de falar em línguas, irmãos, o irmão que já foi batizado precisa então buscar um renovo para que essa bênção permaneça, irmãos, e haja uma edificação pessoal
em cada um de nós. O Espírito Santo foi prometido ser derramado para trazer bênção. Vimos aqui a promessa feita e a bênção que aconteceu ali. Pedro, depois de batizado no Espírito Santo, se coloca com autoridade, pescador, irmãos, se colocando ali com ousadia e com coragem, anunciando a verdade do Evangelho. A promessa do Espírito Santo habitar conosco. Então, nós que quando cremos, recebemos ali o Espírito Santo, ele adentrou dentro de nós. Quando cremos e nos arrependemos, é o que nós chamamos de batismo no corpo de Cristo. Fomos inseridos ao corpo de Cristo quando cremos e nos arrependemos ali de todo o coração. Precisamos buscar a promessa, então, da segunda bênção do batismo no Espírito Santo, que é a dotação de poder. Benefício do Espírito Santo derramado. Batismo no Espírito Santo é derramamento. É o Espírito do próprio Deus que está prometido sobre toda a carne para sustar o poder da carne. Diz respeito a nós, nossos filhos e aos que estão longe. Então a promessa foi para aqueles que ali estavam no primeiro século e também para nós aqui, e essa promessa ela perdura enquanto nós, a igreja, estivermos aqui na face da terra. Esse batismo traz os benefícios da profecia, os dons espirituais, também fala de sonhos, visões, livramento para tantos quantos o Senhor também chamar. Jesus promete dar água espiritual. Observe que o batismo no Espírito Santo o Espírito de Deus vem da parte de Jesus. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é quem batiza com Espírito Santo. Essa água é o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Aquele que beber do Espírito Santo terá uma fonte em seu interior que jorra para a vida eterna. A fonte nos dá a ideia de origem geradora, vem de Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de algo que não se esgota, de ininterrupção e abundância. Essa fonte desenvolve um lindo percurso. Está no interior da pessoa, favorece sua vida terrena. É uma bênção para nós, irmãos, uma bênção para cada um de nós que cremos. Cristão sempre abençoado e atravessa a morte junto a essa pessoa. Batismo com o Espírito Santo aconteceria após a sua ascensão, e aconteceu a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele foi assunto ao céu, se deu 40 dias depois da sua ressurreição, quando ele ali no Monte das Oliveiras foi assunto ao céu. 10 dias depois, então, de ser ele assunto ao céu, no dia da festa de Pentecostes, ele derrama o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é diferente do arrependimento e da conversão. Ele é realizado por Jesus e com fogo. Os discípulos deveriam esperar a promessa do Pai, e o Pentecoste aconteceu logo após Jesus subir aos céus, 10 dias depois dele ser assunto ao céu. Quando o Espírito Santo desceu, deu o que nós já falamos, coragem aos discípulos para serem testemunhas de Jesus. Assim, irmãos, a fonte do Espírito Santo está à disposição, mas é necessário que você tome a providência de beber dessa água que procede do Pai. O que ele está dizendo aqui? Que a promessa do batismo no Espírito Santo já foi feita, mas nós devemos desejar e buscar a promessa feita pelo Pai. Foi enviado por Jesus e nós então precisamos pedir a Deus a dotação do alto, o batismo no Espírito Santo, para que ele venha então nos revestir com
poder. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Querendo bom Deus, Deus me dando vida até lá. A próxima pré-aula, nessa sequência, falando sobre o Espírito Santo, será a de número 11, onde iremos falar sobre exigências, batismo no Espírito Santo. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, agradecemos a tua pessoa bendita, meu Deus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui mais uma vez, ó Pai, falando da tua verdade, meu Senhor amado. Obrigado por essa bênção, ó Deus, que é o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, da dotação de poder para o testemunho. Muito obrigado, ó Deus, pelas tuas promessas, pelo teu amor para com cada um de nós. Continue nos dando, ó Pai, coragem, ousadia, firmeza na tua palavra, para continuar, Senhor, proclamando como arauto as boas novas do reino, o evangelho, ó Pai, que é poder de Deus, a vida de todo aquele que crê, Senhor amado. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Conceda-nos, ó Pai, um dia abençoado na tua presença. Assim nós oramos, ó Deus, e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.